A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para estarmos falando da palavra de Deus e comentando as lições da Escola Bíblica Dominical. E você nos ajude aí compartilhando, comentando, ativando o sininho, para que assim nós possamos divulgar a palavra, possamos conhecer mais da palavra de Deus. Trimestre abençoado. Deus tem muito a falar ao nosso coração nesta teleaula. Que o Senhor Jesus venha nos orientar. Eu sou o presbítero Dini da Assembleia de Deus em Fundão Espírito Santo. Meu pastor presidente é o pastor Jeter de Abreu Ramos. E estamos aqui para estarmos comentando a quarta aula deste terceiro trimestre de 2020, aonde o tema deste trimestre é os princípios divinos em tempos de crises. Um trimestre abençoado, bem oportuno para o momento em que estamos vivendo. A quarta aula traz o título assim: A construção do templo enfrentou oposição. Então vamos estar comentando esta aula. Você compartilha, ativa o sininho, comenta, dá um like e nos ajude a estarmos aí divulgando a palavra de Deus. O texto áureo diz assim: Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Neemias, capítulo 4, versículo 6. O povo, quando decide se unir, decide trabalhar, a obra cresce. Quando tem união, a obra desenvolve. Agora, quando está espalhado, cada um fazendo o que quer, primeiramente, Deus não está junto daquele negócio e nós vamos ver que a obra não vai progredir, não vai crescer. A verdade prática diz assim: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Nossa confiança tem que ser em Deus, não no nosso braço, não na nossa inteligência, mas confiarmos exclusivamente em Deus, porque Ele é o dono da obra e Ele é o maior interessado, como já aprendemos aqui, em que esta obra aconteça. O texto bíblico base para esta aula de hoje se encontra em Esdras, capítulo 4, versículo 7 e versículo 9, versículo 11 ao versículo 13, versículo 15, versículo 16, o 21 ao 24. Um texto onde vai narrar a história de como o templo, no seu momento de construção, está sendo reerguido, enfrentou oposição por parte dos samaritanos, que tentaram de tudo, através de mentiras, contra o povo de Deus, naquele momento de alegria e de reconstrução daquele templo. Vamos ao nosso primeiro tópico, que diz assim: os alicerces do templo são lançados. Nós vemos que foi um momento ímpar para aquela nação que estava se reerguendo. Eles já haviam ali reconstruído o altar, já estavam ali festejando, sacrificando novamente. A festa do tabernáculo já havia sido tomada novamente, já estava sendo realizada novamente. E aquele povo viu que era o momento de reconstruir o templo. E nós vemos aqui no primeiro subtópico dizendo assim: o lançamento dos alicerces foi celebrado com uma solenidade. Diz que a palavra de Deus que no segundo ano que aquele povo havia retornado sob o comando de Zorobabel, sobre a direção de Zorobabel, o governador, à frente daquele povo, o povo ele resolveu agora estar levantando novamente o templo, juntando com todas as ofertas que eles haviam conquistado e angariado no percurso de volta, e também com a permissão que Ciro havia dado a eles para estar ali juntando dinheiro para estar reconstruindo o templo. Eles começam a lançar as bases daquele templo.
E foi um momento de alegria, foi um momento festivo, sim, pois o templo, a casa de Deus, estava sendo levantada novamente. E diz a palavra que com a colocação das últimas pedras daquele fundamento, daquela base, ali na direção de Zorobabel, na direção de Josué ou Jesua, o povo se alegrou, o povo festejou. E os sacerdotes, devidamente vestidos, junto com os levitas, tocando, e o coral cantando o Salmo 136, dizendo: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Era um momento solene, era um momento de alegria para todo aquele povo, pois o templo, a casa do Senhor, estava sendo levantada mais uma vez. Mas em meio àquela alegria havia também choro, por incrível que pareça, pois havia entre aquelas pessoas que ali estavam ajudando e vendo, pessoas que conheciam e conheceram o primeiro templo pomposo, vistoso, majestoso, feito por Salomão, e viram que este segundo templo não chegava nem aos pés do primeiro, era inferior, e a saudade bateu, e viram que faltava alguma coisa, mas aquele choro, aquele pranto daqueles que ali sentiram falta, ouviram o primeiro templo, não sufocou a alegria de toda aquela nação que glorificava e salmodiava ao Deus dos exércitos, ao Deus de Israel, por suas bênçãos e por ter a oportunidade de novamente levantar a casa de Deus. Louvado seja o Senhor. Então foi ali um choque de gerações, a geração mais antiga que havia visto o primeiro templo, com a geração nova que não tinha ainda tido a oportunidade de adorar a Deus no templo. E nós louvamos a Deus que aquele povo conseguiu, mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio a saudade, mesmo em meio a choros, louvar e adorar ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua benignidade é para sempre. Vamos lá. O segundo subtópico diz: a reedificação do templo. Então, a reedificação do templo foi resultado do despertamento de Ciro. Deus, como nós aprendemos aqui, que é o projetista, o projetor de todas as coisas, o arquiteto, desperta o sentimento em Ciro de ser o conquistador e conquistar muitos povos e terras, que a própria palavra diz que Deus deu a ele, estas terras. E Ciro agora é levantado e ele conquista a Babilônia, e ao conquistar a Babilônia ele conhece mais sobre este Deus, e ele agora, como a própria Bíblia chama em Isaías 44, 28, de o pastor, faz questão de ler Isaías 44, versículo 28, que diz: quem disse de Ciro, é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, sê edificada, e ao templo, funda-te. Olha só, então Deus comissiona a Ciro para estar a cargo de, primeiro, retornar o povo para casa e também prover meios para que o povo reconstrua aquela cidade. Então, foi ali, primeiro, por vontade e querer de Deus. E Ciro, despertado por Deus, atende a esse chamado e cumpre a vontade de Deus. Louvado seja o Senhor. Nós temos algumas aplicações aqui para nós, com a letra A, letra B e letra C nesse subtópico, que diz a letra A assim, o Espírito Santo quer salientar que Jesus, em pessoa, quer edificar a sua igreja. Então, olha, este despertamento proveniente de Deus e do Espírito Santo nos faz entender que Jesus Cristo é quem edifica a sua igreja. Ele é a pedra principal e o único grande alicerce da igreja. Louvado seja Deus. Então, Cristo, ele é a pedra principal. Ele é o fundamento inabalável, onde a igreja é colocada, onde a igreja se desenvolve e cresce.
Então, o Espírito Santo nos faz entender que quando estamos firmados em Cristo, nada nem ninguém prevalece contra a igreja. Louvado seja Deus! Cristo é a nossa rocha, é a nossa fortaleza, o nosso fundamento principal. Letra B. O Espírito Santo quer gerar um sentimento de reverência pela igreja do Senhor. Então, por quê, meu? Olha, o Espírito Santo desperta em nós um sentimento de reverência pela casa de Deus, pois nós também somos templo do Espírito Santo. Devemos ter um cuidado, um zelo, como cuidamos do nosso corpo, como cuidamos da nossa vida, devemos nós cuidar também da casa de Deus, ter zelo por ela. Tem muitos que desprezam a casa de Deus, tratam a casa de Deus de qualquer maneira, às vezes fazem com a casa de Deus as mesmas coisas que fazem na sua própria casa, ou até pior, mas nós aprendemos que, como templo do Espírito Santo, devemos ter cuidado, devemos ter zelo, cuidar do corpo, alma e espírito, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Aleluia! Então cuide da casa de Deus, zele, para que o Senhor, com o teu zelo, venha ser glorificado e exaltado, e todos vejam que nós somos um povo ordeiro, um povo que tem um Deus, que reverenciamos ao nosso Deus. Letra C. O Espírito Santo quer adestrar a igreja, o Espírito Santo quer preparar-nos, ele quer nos ensinar, porque a sermos instrumentos de Deus aqui na terra, para evangelizarmos, para pregarmos, para orarmos, para jejuarmos, para ir atrás daqueles que precisam ouvir a palavra, para sermos canal de bênção para todo este povo nessa terra. Então o Espírito Santo nos prepara, nos ensina, nos orienta, para que assim possamos cuidar, zelar, não só das coisas de Deus, da casa de Deus, mas também das nossas coisas. Somos mordomos aqui nessa terra, tanto das coisas espirituais quanto materiais. E tudo o que fizermos deve ser para a glorificação do nosso Deus. E assim nós terminamos o nosso primeiro tópico. Chegamos no nosso segundo tópico, que diz: os samaritanos opõem-se à construção do templo. E o primeiro subtópico deste segundo tópico diz: entre os moradores da terra estavam os samaritanos. No Antigo Testamento, o termo samaritano era para aqueles que residiam em Samaria, moravam em Samaria, nasciam em Samaria. Mas nós vimos que com o passar do tempo, outras pessoas ou outros moradores de outros povos também passaram a residir em Samaria. Diz o comentarista aqui que quando Nabucodonosor levou o reino de Judá cativo para a Babilônia, passaram a morar na terra os samaritanos. Então, quando o povo de Judá saiu, os samaritanos aproveitaram e foram para Judá, ali morando, residindo naquele lugar. Da mesma maneira, em outras épocas, quando ali o reino do norte foi invadido, pessoas de outros povos foram trazidos e também residiram em Samaria, trazendo assim uma miscigenação e muitas misturas de culturas, de religião e de povos. E com isso, os samaritanos que ali estavam, eles temiam a Deus, mas adoravam a outros deuses também, conforme as outras culturas que foram se agregando a eles. E este povo tentou ali agora ajudar, tentando, entre aspas, trazer uma ajuda, mas era mais um ciúme, era mais uma prevenção, porque temiam ao povo de Israel. O nosso subtópico 2 diz: os samaritanos tentam frustrar a construção do templo. E eles vendo que, olha só, o povo estava ali animado, reconstruindo o templo, já havia reconstruído o altar, e o povo estava ali debaixo da bênção de Deus, e também de Ciro, com ofertas, e trabalhando com alegria. Eles tentaram se aliar, e
atrapalhar ao mesmo tempo, mas foram ali rejeitados. E quando sofreram aquela negação, foram rejeitados por não poder ajudar, para poder ajudar a reconstrução do templo, eles se ajuntaram, mandaram carta para o rei Artaxerxes e falando mentiras a respeito de Israel, para que houvesse um empecilho, um impedimento na reconstrução do templo. E ao ler aquela carta, Artaxerxes agora autoriza a interrupção e a reconstrução do templo. Então, mentiras. Então, o povo de Deus sempre vai sofrer com acusações, mentiras, quando estamos trabalhando para Deus. Sempre sofreremos algum tipo de ataque do inimigo quando colocamos a mão na obra para trabalhar para Deus, mas que nós possamos permanecer firmes e não desistirmos. Infelizmente, o povo de Israel não permaneceu firme na palavra que Deus já havia dado. Vamos agora para o nosso terceiro tópico, e assim terminamos o segundo tópico. Terceiro tópico diz assim: como se explica a falta de resistência dos judeus? O primeiro subtópico deste tópico diz: os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção. Foi falta de confiança, falta de fé, falta de acreditar na palavra de Deus. Porque olha só, primeiramente, Deus havia dado a ordem, Deus havia prometido, Deus havia dito que aquilo iria acontecer, que eles iriam estar voltando, que eles haveriam de reconstruir. Ciro, que estava ali agora debaixo da autoridade de Deus, obedecendo a ordem de Deus, também havia dado a ordem de retorno, de reconstrução. E agora, na primeira dificuldade, no primeiro problema, eles desistem. Foi falta de confiança, falta de fé. O que nós aprendemos nesse tópico aqui? Que se Deus falou, se Deus mandou, se Deus prometeu, meu irmão, fique tranquilo. Pode aparecer barreiras, dificuldades, problemas, e sempre irão aparecer mesmo. Mas se agarre, se apegue, se firme no que Deus já lhe falou, na sua palavra, na sua promessa. Creia em Deus, não desanime, não se entristeça, não se abata, não corra. Pelo contrário, fique firme na palavra que Deus te deu. Ele é fiel para cumprir, Ele é fiel para fazer. Segundo subtópico diz assim: os judeus deveriam ter recorrido a Deus. Realmente, cruzaram os braços, pararam, parece que foi cômodo. Para alguns, a situação se tornou cômoda, porque parecia que haveria mais tempo para fazer outras coisas. Infelizmente, se esqueceram de primeiro o reino de Deus e a sua justiça, se esqueceram de cuidar das coisas de Deus, de estar levantando o templo novamente. E com aquela palavra, com aquela ordem de pare, eles pararam realmente. E aquela mentira ali abafou aquela alegria, aquele ajuntamento do povo para reconstruir o templo. Meu irmão, que nós venhamos estar atentos e firmes para que nenhuma mentira, nenhuma acusação, nenhuma oposição venha ser motivo de nós pararmos a nossa caminhada, de pararmos o nosso ministério, de pararmos aquilo que Deus nos entregou. Muitos param por causa disso ou daquilo, mas que nós possamos continuar firmes, sabendo que teremos uma recompensa naquele grande dia dada por nosso Deus. Não desista, não pare, fique firme no que o Senhor já te prometeu. Vamos agora para a letra A desse segundo tópico. Olha só, diz assim, nos dias do rei Ezequias, Judá foi cercada pelo exército do rei da Síria, pelo rei Senaqueribe, e querendo atacar ali
aquela nação, aquele povo. E nós vemos agora o rei Ezequias buscando a Deus, orando ao Senhor, pedindo a Deus, agora ali, a solução para aquele problema. E Deus envia o anjo e derrota 185 mil daquele povo que queria destruir o povo de Deus. Irmãos, Deus é assim. Se nós buscarmos a Deus, se nós confiarmos em Deus, se nós procurarmos de Deus a resposta, Ele vai nos trazer a solução. Façamos como Ezequias, busquemos a Deus na hora da dificuldade, na hora do problema, e o Senhor vai nos garantir a nossa vitória, o escape que tanto precisamos. A letra B diz também, olha, outro exemplo, nos dias do rei Josafá, ameaçado pelos amonitas e pelos moabitas, os habitantes de Judá foram convocados pelo rei para pedirem socorro ao Senhor. Irmãos, todo o povo de Judá estava em pé perante o Senhor, de crianças a velhos, buscando a Deus, buscando escape no Senhor, buscando a solução em Deus. E Deus é o Deus que garante o escape. Então, irmãos, o rei Josafá ajunta o povo, pede o povo para jejuar, o povo para consagrar, busca a Deus para que Deus venha trazer a solução em meio àquela crise, em meio àquela ameaça que estava vindo contra o povo. Então o povo se ajunta, o povo pede socorro, o povo ora, o povo jejua e Deus, irmãos, Deus responde. E diz a palavra que o Espírito Santo toma no meio da congregação e fala com eles assim, ó, esta peleja vocês não terão que pelejar, porque o Senhor, eu pelejarei por vós. O Senhor peleja as nossas lutas. É só nós colocarmos nas mãos do Senhor todas as nossas dificuldades, as nossas ansiedades, os nossos problemas. Ele nos garante vitória. Ele nos dará vitória. Aí vem a palavra dizendo, não temais, nem vos assusteis, porque o Senhor será convosco. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 17. Deus é o Deus que age. Então, irmãos, aí no meio daquele povo que estava, dos moabitas, dos amonitas, que estavam tentando ir contra o povo de Deus, houve uma dissensão entre eles mesmos, e um contra o outro vieram a lutar, e todos foram exterminados. Não precisou o povo de Deus levantar um dedo, simplesmente levantar as mãos, adorar, louvar e exaltar a Deus, e o Senhor pelejará por nós. Terceiro subtópico diz assim, o motivo da falta de resistência, letra A, letra B. Na letra A ele aponta Zorobabel, governador. Então, o líder político dos judeus tinha até então confiado no seu próprio braço, na sua própria força. Então, nós não confiamos no nosso braço, nem na nossa inteligência, nem no nosso diploma, nem na nossa forma de ser. Não, nós confiamos em Deus. Cremos em Deus. Ele é a nossa força, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro, é o nosso escudo, é quem vai na frente. Então, Zorobabel, o líder político, estava até o momento confiando na sua própria força, ou na sua liderança política, no seu jeitinho, quem sabe. Mas, irmãos, tem horas e há momentos que jeitinho não resolve, força não resolve, inteligência não resolve. Somente Deus tem a solução para alguns problemas que nós passamos. A letra B fala que Josué, ou Jesua, o sumo sacerdote, líder religioso do povo, estava com as vestes manchadas. Então, este fato tirou dele a autoridade espiritual. Oh, meu irmão, quando o líder espiritual tem suas vestes manchadas, não tem credibilidade com o povo, com as ovelhas, naquilo que prega, naquilo que fala, fica desacreditado, o povo não segue, o povo não faz conforme ali a orientação do líder. Então, que nós possamos ver nos nossos líderes, irmãos,
pessoas que realmente temam a Deus, que busquem a Deus, que tenham autoridade do Espírito Santo, para que as ovelhas venham estar acompanhando, buscando a Deus nos momentos de dificuldade, ajuntando o povo na oração, no jejum, na consagração. E eu garanto que a igreja do Senhor sairá vitoriosa em meio às lutas. E assim terminamos o nosso terceiro tópico. Chegamos no nosso quarto tópico, último tópico desta lição, que diz assim: a reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. O primeiro subtópico diz: a tristeza dos judeus. Imagine só, a tristeza daquele povo que veio animado, veio ali alegre, realmente estavam para a reconstrução de toda a cidade, desde altar, muro, templo, tudo. E agora, vendo um impedimento acontecendo, se frustraram, porque realmente vem aquelas perguntas: mas não foi Deus? Deus não falou? Deus não prometeu? Testando a nossa fé. É aí que temos que estar firmes e confiantes naquilo que Deus nos falou. Muitos param porque não acreditam 100% na palavra de Deus. Creia! Esta palavra é fiel, é verdadeira, porque é a palavra de Deus. Se Ele prometeu, Ele irá cumprir. Não se frustre com as perguntas: por que está demorando? Por que ainda não chegou? Por que isso aconteceu? Não se frustre com isso. Fique tranquilo, o teu Deus, Ele é fiel. Segundo subtópico, a alegria dos samaritanos. Os inimigos se alegraram, porque viram que a obra ficou parada. Mas a alegria, irmãos, dos nossos inimigos, dos inimigos de Deus, dura pouco. Tá, meu irmão, não fique tranquilo. Dura pouco a alegria dos inimigos de Deus, do povo de Deus. Como foi com Sansão, que ali o povo festejava porque ele estava ali, cego, preso, humilhado, cabelos cortados. Mas num momento de distração, de alegria do outro povo, Sansão pede ao moço que estavam levando para o centro daquela festa que colocasse as suas mãos nas colunas central daquele templo. E Sansão ali empurra aquelas colunas, derrubando aquela casa, matando mais pessoas na sua morte do que em sua vida. Olha só, Deus frustrou mais uma vez a alegria dos inimigos. Glórias a Deus. Vemos também a mesma coisa acontecendo com Judas e com os seus mandatários, aqueles que pagaram para que ele traísse Jesus. A alegria durou pouco. Judas, infelizmente, não buscou perdão, mas se matou. E os seus inimigos tiveram que ouvir e tiveram, irmãos, que escutar por todos os cantos que o túmulo estava vazio, porque Jesus ressuscitou. Glórias a Deus. Então louvamos a Deus, porque mesmo que possamos ser frustrados por um momento, por um período, mas Deus no final, se permanecermos fiéis, nos garante a vitória. Terceiro subtópico diz: os desânimos dos judeus. Os judeus que tinham voltado do cativeiro para construir o templo sentiram-se humilhados e tristes. Mas passado algum tempo eles se acomodaram. Se tornou cômoda aquela situação. Por quê? Parecia que eles estavam se agradando de ter terminado, parado aquele trabalho para se dedicar a algumas outras coisas particulares, como construção das suas próprias casas, como crescimento financeiro, fazer o que bem queriam. Ageu 1,4 fala que eles estavam ali querendo ali que eles realmente cuidar das suas casas mais do que cuidar da casa de Deus. Então, a letra diz assim, alguns conformaram-se pensando que talvez ainda não era a vontade de Deus. Então, às vezes, irmãos, quando recebemos um não, ou não chega no dia que queremos, para amenizar aquele momento de frustração, alguém ou até mesmo nós pensamos: não era a vontade de Deus. Não é que não é a vontade de Deus. Se Deus prometeu, vai acontecer. Mas no tempo de Deus, não no nosso tempo.
E aquele povo ficou ali, não é o tempo, não era a vontade, não é porque... Então Deus quis assim, meu irmão, permaneça firme no que Deus já te entregou, no que Deus já te falou. A letra B diz assim: outros aproveitaram a interrupção da obra para dedicar às suas próprias casas, dedicar aos seus próprios empreendimentos. Irmãos, o que nós temos visto de pessoas nessa pandemia, aproveitando-se dos momentos de não ter culto, dos momentos, às vezes, de não poder estar na igreja e se esquecendo que são servos de Deus, se esquecendo que nós temos que pregar a palavra em tempo e fora de tempo, se esquecendo que nós somos crentes mesmo dentro da igreja e fora dela também, se esquecendo que Deus é o Deus da providência. Então, meu irmão, fique firme, não desista, nem desanime nesses últimos dias. Cuide das coisas que Deus te deu. Se é da sua casa, cuide dela. Conquiste, trabalhe, cresça, mas não se esqueça, primeiro o reino de Deus, primeiro a justiça de Deus, primeiro as coisas de Deus, e as outras coisas vão sendo acrescentadas. Não se afaste da obra que Deus colocou nas tuas mãos. Não há motivos nem desculpas. Nós possamos estar firmes naquilo que Deus nos comissionou. Letra C. Talvez alguns judeus sinceros estivessem tristes e buscassem a Deus em oração, pedindo solução para a dificuldade, de modo que o templo pudesse continuar a ser construído. Alguns pararam, alguns desistiram, outros oraram, buscaram a Deus. E 15 anos depois, o templo retoma a sua construção. Deus é um Deus, irmãos, que não desiste da sua promessa. Podemos até estar tristes, podemos até ficar um pouco abatidos, mas aos pés do Senhor nós estaremos orando e buscando a Deus, e Ele nos abençoará. Louvado seja Deus. E assim terminamos esta lição, agradecendo a Deus por nos dar condições de falarmos da sua palavra. Compartilhe este vídeo, comente aí este vídeo, ative o sininho, dê um like, nos ajude na divulgação deste trabalho, para que Deus venha ser glorificado na minha vida, através da sua vida e através do seu esforço em divulgar a palavra de Deus. Nós possamos estar firmes aos pés do Senhor e não desistir, mesmo que as oposições se levantem. Que o Senhor Jesus te abençoe. Fique na paz. Até a próxima aula.